Oi, pessoal, tudo bem com todo mundo? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos começar a entrar nas temáticas de final de gestação. Inclusive, muitas de vocês, muitas das minhas seguidoras estão curiosas se José está chegando, se é para esse mês de outubro, se ainda demora um pouco mais. Não sei se eu já expliquei aqui no YouTube, mas eu não falo muito sobre datas porque eu acho que gera muita expectativa não só em quem me acompanha e está muito curiosa para conhecer o rostinho do José, né? Mas também porque para a cabeça da mamãe aqui eu acho que fica mais leve saber que ninguém está esperando data nenhuma, sabe? Não sei explicar muito bem, mas eu não tenho especificado para ninguém sobre datas, mas está chegando. Para o nosso tema de hoje, eu resolvi falar sobre os maiores desafios, quais têm sido as dificuldades dessa reta final. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, já deixa aqui nos comentários o que foi mais difícil para você nessa reta final. Então, para não perder tempo, já deixa logo o like para me ajudar e, é claro, né, se inscreve aqui no canal. Ainda estamos engatinhando, construindo esse canal juntas e aos pouquinhos, mas eu tenho certeza que é o começo de uma história de muita conexão. Bom, para entrar nesse assunto, eu preciso lembrar vocês que eu tive um início de gestação, um primeiro e um segundo trimestre extremamente tranquilos. Se tratando de enjoos, de mal-estar, eu não tive nada disso, principalmente no meu primeiro trimestre, né, que geralmente é onde as grávidas relatam mais mal-estar. Eu não tive nada disso, nem no segundo trimestre também, nem agora. A única coisa que me acompanha desde as primeiras semanas é a indisposição, é o cansaço, é o desânimo, e que só piorou agora no terceiro trimestre. Mas, de forma geral, a minha gravidez é muito saudável, em primeiro lugar, louvado seja Deus por isso, né? Mas, em relação a sintomas, esses sintomas que são mais relatados, eu não tive quase nenhum. Então, antes de chegar nesse assunto da reta final, né, é bom ressaltar que no meu início da gravidez eu não tive maiores problemas. Ah, a dor lombar também, ela começou bem no inicinho, mas era uma dor bem mais controlada. E a minha fase de maiores desafios da gravidez, sem dúvidas, é agora nessa reta final. E aí eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. E eu posso começar falando das dores, nas costas principalmente. O meu corpo inteiro tem sentido muito desconforto por conta do peso da barriga, mas as minhas costas principalmente têm sofrido muito. Eu ganhei bastante peso, né? Também no vídeo onde eu falo sobre algumas expectativas, se você não assistiu, eu vou deixar card aqui pra vocês. Mas nesse vídeo eu introduzi um pouquinho o assunto, né, sobre peso, que eu ganhei bastante peso. Eu ainda não vou falar em números porque eu vou esperar fechar a gravidez para trazer para vocês, não é um número que eu vou esconder de forma alguma. Sobre mudanças no corpo, né, na estética, assim, é algo que eu quero ser bem aberta com vocês, mas é interessante que eu finalize, né, toda essa etapa para poder trazer dados mais concretos. Mas como eu ganhei bastante peso, não me orgulho disso, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E a minha barriga é bem grande, os meus seios cresceram bastante, e apesar de não parecer assim, nossa, como ela é peituda, em vista do que era, te garanto que cresceu bastante, viu? Então, somado tudo isso, as minhas costas têm sentido muito. E as minhas costelas, gente, essa região aqui, ó, sério, meu Deus, como dói. Parece que eu sinto as costelas abrindo mesmo, sabe? E a dor nas costas, né, na coluna, ela começou como dor lombar desde os primeiros dias das primeiras semanas, na verdade, né? Então eu sentia desconforto na lombar desde o início. Para eu ficar deitada de barriga para cima já era mais difícil, o que continua hoje em dia. Só que do meio do segundo trimestre, na verdade no início do terceiro trimestre para frente, essa dor passou a ser no meio das costas, tipo metade da região torácica, assim, sabe? Nessa região aqui também, acho que na linha da costela, poderia dizer assim. E essa dor nas costas, ela fica o dia inteiro. Ela não cessa. Eu não acho posição. Nessas últimas semanas agora, principalmente, não tem posição, gente. Não tem posição. Durante a noite, eu viro de um lado e ali eu consigo ficar cerca de 5 a 10 minutos, aí começa a doer. E daí eu preciso virar. Então eu acho até que eu já acostumei, na verdade, de passar a noite virando de um lado para o outro. Desde então, por esse motivo, eu não tenho tido noites de sono reparador, sabe? Eu acordo a noite inteira. Primeiro porque eu faço muito xixi, né?
a minha bexiga tem essa sensação de estar constantemente cheia. E segundo, porque o tempo todo eu acabo despertando, nem que seja um pouquinho, para poder virar na cama. Tem algumas noites que são melhores que as outras. Por exemplo, essa noite eu consegui dormir um pouquinho melhor, mas as noites têm sido muito difíceis. Mas eu ainda falo com vocês uma coisa. Durante a noite é onde eu ainda consigo ficar mais confortável, mesmo que virando de um lado para o outro. Porque de dia, se eu fico aqui sentada nessa cadeira, no sofá, em qualquer posição, é mais desconfortável ainda. Então, mesmo tendo que ficar igual um frango de padaria virando a noite inteira na cama, eu ainda prefiro durante a noite do que durante o dia. Fica mais confortável, vocês acreditam? E ainda falando em dores, eu sinto um pouquinho de dor nos quadris, se eu fico muito tempo para um lado ou para o outro, porque acaba pesando também, então o quadril acaba doendo. E, gente, como que eu posso explicar isso? É uma dor no osso. Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? A impressão é que o osso tá fazendo assim, ó. Eu ainda falei com o José esses dias, falei, meu amor, nossa cesárea está agendada. Não precisa você ficar querendo abrir caminhos. Então a sensação que dá é que é isso, sabe? O osso tá abrindo como se ele estivesse se encaixando e dá umas pontadas e é um desconforto. E aí, dependendo da posição, às vezes é um passo que eu dou e eu. Sabe? Lá mesmo, onde você tá pensando. Então, assim. Aí, nesse momento, você pode estar se perguntando por que ela tem tanta certeza assim que vai ser uma cesárea? Ele pode resolver vir de parto normal, às vezes adiantar um pouquinho. Ele pode resolver, mas para ele nascer de parto normal, minha amiga, só se ele for cuspido. Sabe aquele parto a jato? Entrou em trabalho de parto, correu para o hospital quando vê a criança nasce no meio do caminho? Escorregada? Se for assim, ele vai nascer de parto normal. Tirando isso, se antes da data que está agendada a cesárea, eu entrar em trabalho de parto, romper uma bolsa, qualquer coisa... Doutora Fernanda, minha amiga, podemos correr para o hospital? Para você tirar essa criança aqui de mim na base da cesariana? Obrigada. Bate aqui. Ai, gente, brincadeira. Mas assim, via de parto vai ser sempre polêmica, né? Se você escolhe tentar a todo custo um parto normal, um parto natural, você vai ser julgada. Se você escolhe tentar a todo custo uma cesariana, como é o meu caso, também a gente vai ser julgada. Mas ninguém melhor que a mãe para saber disso. Na verdade, ninguém melhor que Deus, né? Mas dentro das nossas escolhas, cada uma tem a sua, e eu tenho certeza que o que a gente escolhe é o melhor para nós. Mas voltando ao assunto. Quanto à dor, é isso. São essas que eu citei para vocês. Peso nas pernas também eu sinto bastante se eu ficar muito tempo em pé. Azia eu voltei até alguns episódios, já tinha um bom tempo que eu não tinha. Eu tive bastante azia no segundo trimestre. Assim que eu entrei no terceiro trimestre, eu não tive tantas mais. E agora no finalzinho, dependendo do que eu como, eu sinto que me dá um pouco de azia. Outro ponto que me pega bastante nesse finalzinho é a indisposição. É uma sensação de cansaço o tempo todo. O tempo todo. O que eu fazia antes em 30 minutos, hoje eu demoro 2 horas para fazer, porque eu preciso ficar parando, a respiração fica ofegante, e é uma sensação de cansaço mesmo, como se o mínimo esforço virasse um esforço enorme para o organismo, e não é por menos, né? Muitas vezes a gente tenta minimizar tudo isso, né? Como se a gente estivesse exagerando, como se não precisasse disso tudo. Mas se você parar para refletir um minutinho, você está gerando uma vida. Tem um ser humano em sua fase final, né, de formação dentro de você. Então ele vai sugar todas as suas energias. Não é frescura. Eu sei que muitas mamães acabam não tendo outra opção e tendo que fazer tudo o que faziam antes e tendo que continuar trabalhando. Como esse menino mexe, gente. Meu Deus, nessa reta final, eu fico chocada. Que delícia. Ei, filho. Você quer participar com a mamãe? Tá muito apertado aí, amor. Tá quase, viu? Aguenta firme. Então, continuando, eu sei que muitas mulheres não têm opção, né, de no final da gestação poder descansar e poder viver essa fase mais relax mesmo, sem tantas obrigações. Mas a gente não pode negar que é uma fase que exige muito da gente, então realmente não é frescura, não é exagero.
é um ser humaninho dentro de nós, sugando todas as nossas forças, e é mais que justificável toda essa indisposição que eu tenho bastante. Sei também que não é geral, sei que tem muitas mulheres que durante toda a gravidez e até mesmo na fase final conseguem ser bem dispostas, mas não é o meu caso. Outro tópico que eu coloquei ali para falar, que tem sido também um desafio para essa fase final, são algumas mudanças estéticas que só surgiram agora, nesse finalzinho, nessa reta final mesmo. Inclusive, até falei hoje nos stories com as seguidoras que no meu rosto, além dele estar uma bolinha, né, eu vejo, é muito nítido que o meu rosto tá bem, tô vendo aqui no retorno, que ele tá bem cheinho. Eu sempre tive um rosto cheinho, na verdade, uma carinha bem redonda, mas agora na gravidez, principalmente aqui assim, ó, bastante, mas como eu disse, ganhei bastante peso, né, então não poderia ser diferente. Mas eu senti que agora eu tô maquiada, vocês não vão conseguir ver, mas lá no meu Instagram, inclusive, se você ainda não me segue, tô deixando aqui pra vocês me acompanharem, lá eu consigo mostrar mais do meu dia a dia, né, o meu lifestyle em tempo real, então vocês conseguem me acompanhar por lá. Eu mostrei lá para seguidoras que eu senti que as minhas manchinhas, aliás, que as minhas sardinhas, eu vou deixar a foto aqui para vocês de como é a minha pele antes da gravidez, né? É uma pele que eu, pelo menos, eu gosto bastante, eu acho bonita. Nunca fui de ter muitas espinhas. A foto que eu vou deixar aqui, que é a mesma que eu deixei nos stories hoje, vocês vão ver que eu acho que eu tô com uma manchinha de espinha por aqui, ó. Mas só. O resto são sardinhas, que eu amo as minhas sardinhas. Uma pele com viço bonito, sabe? E como eu disse, eu nunca fui de ter muitas espinhas. E agora, eu vou ver se eu acho alguma foto também pra colocar aqui de como tá a minha pele agora sem a maquiagem, né? Mas eu senti que essas sardas escureceram e que em algumas regiões, como aqui assim, ó, e aqui assim, onde apoia o óculos, sabe? Nessas duas regiões parece que as sardas elas escureceram um pouco mais e é como se elas tivessem se juntado e formado uma mancha. Pode ser que seja um melasma se iniciando? Não sei se já é, não sei. Quando o José nascer, né, e eu puder voltar com os meus tratamentos, com os meus cuidados, a profissional que cuida de mim, que é a doutora Ana Célia, vai avaliar, né, para ver se realmente virou um melasma e qual vai ser o protocolo que ela vai seguir para tratar isso. Mas, além dessa mudança nas sardinhas, os lugares onde eu dei algumas espinhas, que no primeiro trimestre eu dei espinhas da gravidez, não foram todas de uma vez, era cada hora uma, mas assim, comparado ao que era antes, foram muitas, e esses lugares ficaram com manchinhas também. E nessas últimas semanas eu notei que essas manchinhas escureceram. Então, assim, eu notei essa diferença nas manchas, né, do meu rosto nesse finalzinho agora também. Não preciso nem falar o quanto eu tô louca pra fazer o meu botox, que eu amo, não gosto de ficar sem também. Mas tudo isso é por uma causa muito nobre, né, meu amor? Então, assim, mamãe passaria por isso quantas vezes fossem necessárias e por quanto tempo fosse preciso para poder receber esse presente, né, tão grandioso. Mas eu notei isso no meu rosto. Outra coisinha chata que eu notei que surgiu nessa última semana, praticamente, nesses últimos 10 dias, foram algumas estrias em locais onde eu não estava passando o meu creme anti-estrias. Isso até ajuda, né, mostrar a eficácia do meu creme, inclusive eu uso o regenerador dérmico da Cicatribem. Vou deixar para vocês aqui uma fotinha, vou deixar link com o cupom de desconto também no primeiro comentário fixado. É um creme excelente, a minha barriga não teve uma estria até agora. Eu sei que pode ser que surjam estrias no finalzinho. Já vi relatos de mulheres onde as estrias apareceram no pós-parto. Sei também que se a estria tiver que aparecer, ela vai acabar aparecendo, mas também sabemos que você usar um bom creme anti-estrias, um produto realmente eficaz, vai te ajudar muito nessa prevenção. Então, eu acredito na eficácia desse creme, até porque onde eu passei ele, né, onde eu caprichei muito, tenho caprichado muito, que é na barriga, não surgiu nenhuma estria por enquanto. Mas essas estrias apareceram aqui no meio das coxas. Elas estão bem vermelhinhas ainda, sabe? Confesso que não é algo que me incomoda tanto. Claro que eu preferia que não tivessem aparecido. Mas eu não tendo estrias na barriga, gente, o resto eu juro que eu consigo lidar tranquilamente. Fazendo um tratamento depois, usando o próprio creme da Cicatribem, porque ele é um creme que também age no tratamento, inclusive com excelentes resultados. A gente sabe que estria não tem cura, né? Não tem um produto que elimine as estrias 100%,
mas existem produtos excelentes que garantem eficácia aí de mais de 90%, como é o caso dos cremes da Cicatribem. Então eu já comecei a passar aqui por cima, aproveitar que elas estão bem vermelhinhas ainda, que é a melhor fase para tratar, e comecei a caprichar ainda mais na barriga, nas laterais, em volta dos seios. Mas essas danadinhas surgiram agora, nesses últimos dias também. Não tenho sofrido muito com inchaço, sabe? A minha médica até avaliou também. O que tá de maiorzinho assim em mim é porque realmente eu engordei, então são gordurinhas, não tô com edema nem nada. Tivemos alguns dias bem quentes nessas últimas semanas, e nesses dias eu notei que eu enchei um pouquinho, mas assim, nada preocupante, sabe? Então, também não tô tendo problema com inchaços a princípio. Só que eu notei que eu tô mais redonda. Talvez eu ganhei um pouco mais de peso de uma maneira mais rápida nesse final, não sei. Só sei que algumas roupas que estavam ficando boas até então já não estão ficando mais. E são mudanças, gente, que são assim de uma semana pra outra, tá? Eu tô praticamente sem roupas nesse final. Tem algumas coisas da Agora Sou Mãe que chegaram pra mim, que serão excelentes. Eu comprei 2 vestidos também bem grandões, assim, soltinhos, pra ficar bem confortável. Mas não vou comprar mais que isso, não vou investir mais que isso, porque, como eu disse, eu tô na reta final, né? E eu pretendo voltar pro meu peso. Eu vou conseguir voltar pro meu peso, tenho certeza. Porque, como eu disse no vídeo das expectativas, tudo contribui para que eu consiga. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. E ó, não seja chata não, tá? Lá no meu Instagram, que eu tô deixando aqui de novo pra você, eu sempre brinco com as minhas seguidoras, eu tenho esse tom de brincadeira de lidar com elas, que elas já conhecem, e a gente se identifica muito com esse meu jeito de ser, e elas super entendem, a gente tem uma troca muito legal. Mas lá onde eu consigo estar mais íntima de vocês, né, todos os dias, eu sempre brinco. Quando a gente traz um assunto que tem um quê ali que pode ser polêmico, sempre tem uma chata que aparece pra falar: ai, você não vai conseguir voltar pro seu peso. Ai, nunca mais. Ai, chata. Que chata. O que não faltam são exemplos de mulheres que conseguiram resultados ainda melhores após uma gestação. Também tem muito exemplo de mulher que não conseguiu e tá tudo bem. Não tem como mesmo a gente ser a mesma depois de passar por uma gravidez, mas esteticamente falando, é muito mais do que possível. É claro que tem um somatório de coisas aí para serem levadas em conta, como rede de apoio, como força de vontade, como auxílio, como tudo. Mas possível a gente sabe que é, enfim. Minha preocupação agora é o meu filho nascer bem, sabe? Inclusive eu quero gravar um vídeo falando só sobre o José, sobre o desenvolvimento dele, sobre como tem sido, mas o meu foco agora é o meu bituquinho nascer perfeito, né? Com a sua saúde física, psicológica, mental, em perfeito estado. Então, se deu estria, se engordou muito, se apareceram manchas, tudo isso a gente resolve depois, não é o momento agora. Essa é a fase onde eu quero que o meu filho esteja bem acima de tudo. E com todos esses percalços, sejam estéticos, sejam físicos, seja de dor, seja de desconforto, ainda assim eu estou focada em viver essa fase da melhor forma e aproveitar ao máximo, porque eu sei que passa muito rápido. Gente, eu não imaginei que fosse passar tão depressa como tem passado. Eu imaginei que, por estar vivendo a gravidez, por mais que as outras pessoas tenham a impressão que está passando rápido, eu achei que para mim não seria assim, mas não. Na hora que eu pisco, passou mais uma semana. Na hora que eu pisco, tá faltando pouco. Na hora que eu pisco, meu Deus, a data do parto tá ali. Então, assim, eu tô aproveitando cada segundo, sabe? Nessa reta final onde ele tá mexendo bastante, eu tô curtindo muito. Parece que ele sabe, né, que tá chegando a hora da gente se encontrar, né, filho? Ai, que delícia! E antes de finalizar esse vídeo, eu queria deixar aqui não só um agradecimento, mas contar pra vocês também que, pra mim, poderia estar sendo muito mais difícil tudo isso se duas coisas estivessem acontecendo. Se eu não tivesse com a saúde em dia, né, se os meus exames não tivessem bons, se eu tivesse preocupada com o desenvolvimento do José ou com a minha própria saúde, o que graças a Deus não está acontecendo, porque uma coisa é você lidar com uma dor nas costas porque você ganhou peso, porque sua barriga está pesando. Outra coisa é você lidar com uma diabetes gestacional, com um bebê de baixo peso, com um bebê que apresentou alguma alteração na ultrassonografia. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela saúde minha e do José nesse final, sabe? Então,
Nossa, lidar com dor nas costas e manchas no rosto é tudo que toda grávida quer, né? Quem dera se todas as grávidas tivessem só esses problemas. E o que eu já havia falado também, que é o fato de eu ter uma rede de apoio muito maravilhosa, que eu sei também que é um privilégio que muitas pessoas não têm, que muitas mamães passam por essa fase ou sozinhas ou só elas e os maridos. Então eu sou muito grata a Deus por ter pessoas que me ajudam e que fazem de tudo para o processo ser o mais tranquilo possível e que o fardo seja o mais leve possível. Então, aqui na minha casa, né, o Felipe que faz tudo por mim, tudo, me deixa à vontade para poder pedir a ajuda dele, seja para o que for. E na maioria das coisas eu não preciso nem pedir a ajuda, ele mesmo já se prontifica e já resolve e facilita a minha vida. A minha sogra, que tá até fazendo comida pra mim, né, tá fazendo almoço pra mim todos os dias e mandando, pra eu não precisar cozinhar mais nessa reta final, porque a barriga realmente atrapalha. Já andei dando umas esbarradas no cabo da panela aí, entornando tudo no chão em tempo de queimar o pé. A louça também, por causa das costas, fica mais difícil de lavar, então se eu não precisar fazer almoço, não tem tanta louça. Então ela é um anjo da minha vida, inclusive, beijo sogra. Os meus pais, né, o meu sogro também, quando eu vou lá pra minha mãe, ela faz de tudo, ela vem aqui, ela me ajuda no que precisa. Ai, gente, graças a Deus, sabe? Que bom que eu tenho toda essa ajuda que eu sei que sou privilegiada por ter, então sou muito grata a Deus por isso e a todas essas pessoas, né, a todos os envolvidos. Então, assim, para fechar tudo isso, todas essas questões que eu trouxe de dificuldades dessa reta final, elas estão fichinha perto do que poderiam ser se eu não tivesse toda essa ajuda, se eu não tivesse todas essas pessoas comigo, sabe? Então eu sou muito grata. Mas é isso, graças a Deus, são só essas as dificuldades. Como eu disse, que bom seria, né, se todas as dificuldades de uma gravidez, de um final de uma gravidez, se resumissem nisso. Então já me conta aqui nos comentários como foi ou como tem sido a sua experiência com o final da gravidez. Quais são as suas maiores dificuldades? Você tem uma rede de apoio? Você não teve? Como é a sua experiência? Quero muito saber de você. Não deixa de dar o like. Você esqueceu de dar o like lá no começo do vídeo? Agora é a hora, vai lá e se inscreve também, que eu tô aguardando o seu apoio para esse canal que tá só começando. Com você vai ser muito mais fácil, eu não tenho dúvidas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Blo no seu coração e me dá um abraço.